então começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus, neste domingo à noite. 380 do cantor cristão. Isso, agora sim, amor. Ok. E no 380 da cantor cristão, amor. Livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Colossenses 3, de 12 a 17. E assim diz a palavra de Deus: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos, afetos de misericórdia,
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez podemos estar aqui reunidos. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deixou, a qual serve para nos instruir, nos revela que nós devemos fazer, os caminhos que nós devemos percorrer. Pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós aqui hoje, nos instrui, nos corrige, nos orienta. Usa o Espírito Santo para nos ensinar, Senhor. Pedimos também que o Senhor esteja com estes cânticos. Tu aceite a nossa adoração ao Senhor, nosso louvor ao Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor também esteja com a nossa atenção, o nosso foco. Nada venha a nos desviar do que o Espírito Santo tenha nos revelado hoje. E essas coisas nós pedimos, desde já agradecidos, sabendo que o Senhor responderá conforme a tua perfeição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, se eu estou vendo certo aqui, hino de número 381, do cantor cristão, Amor Fraternal. 381 do cantor cristão, Amor Fraternal. A garganta parece que está meio irritadinha. Então, se os irmãos conseguirem cantar forte, porque a máscara atrapalha bastante, né? Mas 381, Amor Fraternal. Con
vez do voz de melodia. Cristo tem amor por mim. Só lembrando os irmãos que nós não vamos passar a cestinha de ofertas, mas se o irmão trouxe uma oferta, está preparado, ali atrás, onde já do bebedouro, tem uma caixinha azul. Não deixe de colocar ali sua oferta, seu dízimo, né, para poder ajudar no mantimento da igreja. Então, 86, no voz de Melquias, Cristo tem amor por mim. E a última música dessa noite, 87, do Voz de Melodias, Ó graça excelsa do Senhor. Ó graça excelsa do Senhor. Oh,
passar para a próxima parte. Crianças podem seguir com a professora Débora. Vamos ter o momento da mensagem. Boa noite, irmãos. Boa noite. É muito bom estar de novo pregando assim ao vivo. Sei que nós fizemos isso por mais de 7 meses, não é? Online. Nós não podíamos ver os rostos dos irmãos. Eu sei que um ou outro nós encontramos em algum lugar. O Mariano todo mês estava lá prestando contas, os irmãos traziam seus dízimos, ofertas, contribuições para a limpeza. Nós fazíamos as anotações devidas e geralmente bem no finalzinho do mês eu chegava lá e nós prestávamos conta então a ele sobre aqueles valores. E se qualquer irmão tiver alguma dúvida a respeito disso, conversa com ele. Ele tem todas as anotações e tudo, se você tiver alguma dificuldade, tá bem? Tenha toda a liberdade. Também outros nós encontramos, chegaram aqui ou para entregar os seus dízimos, ou talvez para resolver um outro assunto. Então nós tivemos algum contato. Não foi a mesma coisa que nós teremos daqui para adiante. Eu sei que ainda agora é um pouco limitado ainda, não tanto quanto antes. E esperamos que em algum ponto no próximo ano, que está já no começo, nós sabemos, então nós poderíamos ter um contato melhor. Para nós, uma oportunidade muito grande podermos compartilhar a palavra de Deus. E deixa-me fazer uma pergunta não ao Jonas, não ao Micael. Eu vou dizer que os lá de casa não podem responder a essa pergunta, tá bem? Porém, os demais, eu quero que você pense na seguinte maneira. Quando nós paramos os nossos cultos em março, nos domingos à noite, eu estava pregando sobre um determinado tema que eu precisei interromper e que eu não continuei nas transmissões, porque eu ia, vamos dizer, aqueles que estavam lá, alguns já estavam lançando a cabeça da banheira, embora, nem mesmo. Então, alguns que iriam receber, nós sabemos que outros receberam, né, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Amazonas, de Roraima, até do Maranhão, né, irmão Elias? Alguns assistiram, de São Paulo. Então eu sabia que alguns não iriam receber o material, vamos dizer, completo, o estudo completo. Eles iam receber na metade do caminho. Então, eu não continuei, mas eu quero continuar hoje. Aliás, o que eu quero fazer hoje é uma revisão, para ver se a gente se situa no assunto, aí domingo próximo a gente continua. Mas então, alguém sabe sobre o que nós estávamos pregando naquela ocasião nos domingos à noite? Projeto que eu não sei, não, né? Não. Aí nós começamos online e terminamos online. Qual seria? Ainda há pouco, Micael leu Colossenses capítulo 3. Quando você leu, você pensou em alguma coisa específica ali? Eu sei que nós estamos na escola dominical, né? Mas você lembra de alguma coisa lá? Isso. É basicamente isso. Uns aos outros. Nós estamos falando, irmãos, sobre os nossos deveres mútuos. Os nossos deveres mútuos. O Micael, o pastor Micael, né? Então eu estava lendo ali em Colossenses 3, eu não vou ler agora, daqui a pouco eu vou fazer referência a alguns desses versículos. Então, nós precisamos lembrar, irmãos, sobre essa questão de deveres mútuos. O que são deveres? Então, como eu disse, eu quero fazer uma recapitulação rápida. Vamos ver se eu consigo. Antes da meia-noite, eu acho que dá, né? Dá? Tá bom, tá bom. Eu quero. Deveres são obrigações, responsabilidades e compromissos. E nós vamos tratar disso. Agora nós vamos falar sobre mútuos. E o termo mútuo fala de reciprocidade. Ou seja, aquilo que deve existir entre duas pessoas. A responsabilidade entre uma pessoa para com a outra e daquela para com a primeira. E assim por diante, entre nós. E eu estava observando nesses dias, dando uma consultada, que às vezes nós vamos encontrar esse termo mutualidade ou mútuo no Novo Testamento, que foi traduzido entre si. E que as pessoas conversavam entre si, ou seja, uma para com as outras, não é? Elas conversavam assim. E esse termo refere-se e trata de uns para com os outros
daquele tratamento, isso para manter as boas relações humanas. E nós sabemos que isso é necessário, não é? Nós sabemos que precisamos nos respeitar uns aos outros, tratar bem, procurar viver em harmonia, uma série de coisas. Quando nós fazemos isso, nós podemos ser bem-sucedidos na vida cristã, como cristãos, evidentemente, mas na vida social. Talvez nem sempre nós vamos ser correspondidos da maneira que gostaríamos. Porém, nós sabemos que muitas das vezes isso vai realmente funcionar. E a Bíblia quer que nós vivamos em paz uns com os outros. A Bíblia quer que nós aprendamos, quer dizer, Deus quer, através da Bíblia, que nós aprendamos a nos relacionar bem uns com os outros. E isso fala de quê? De pais para com seus filhos, filhos para com os pais, entre os irmãos. Eu me refiro a irmãos da mesma família. E nós, irmãos da fé também. Então, há uma necessidade de procedermos assim. Por cerca de 35, 36 vezes no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa expressão uns aos outros. E uma coisa importante também que precisamos destacar é que quando a Bíblia apresenta esse assunto de uns aos outros, como já destacamos em deveres, ali vai falar de imperativos bíblicos. Imperativos, ou seja, são ordens que nós encontramos da parte de Deus, que nós precisamos praticar uns para com os outros. Vamos dizer assim, não é uma coisa opcional, nós fazemos se nós quisermos. Não, Deus espera que nós façamos. Por isso Ele nos diz, faça isso ou faça aquilo. E façam essas coisas entre si, uns para com os outros. De fato, irmãos, reciprocidade ou mutualidade é essencial, então, para que haja um bom convívio. Isso em todos os âmbitos da vida humana. Seja na igreja, aqui, seja no trabalho. Alguns dos irmãos trabalham fora, em empresas, não é? Mas alguns outros irmãos trabalham, vamos dizer, num ambiente que não é de uma empresa necessariamente, mas trabalham como prestadores de serviços, né? Irmão Leal ali e outros mais, irmão Esni, a irmã também, e outros mais fazendo isso no seu campo de trabalho, não é? Então nós precisamos aprender a nos relacionar. Assim, isso também tem que funcionar, a questão de mutualidade na escola, em casa, no nosso dia a dia, uns com os outros, e de fato em todo lugar. Isso porque a reciprocidade é um segredo para se manter os bons relacionamentos humanos. Irmãos, é necessário procedermos assim. Por isso nós vamos encontrar, como eu disse há pouco para os irmãos, cerca de 36 vezes. Agora, algumas dessas vezes apenas são declarações que pessoas fizeram. Mas em outras ocasiões nós vamos observar que são ordens claras para nós. Então, sem mais demoras, vamos então falar sobre esses deveres de uns para com os outros. E como eu disse lá, eu acredito que no mês de fevereiro, se não me falha a memória, estamos desenvolvendo, não é? Temos um salto aí. Então, esses deveres são tanto deveres positivos quanto deveres negativos. Então, nós começamos a ver deveres mútuos positivos. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 13. Como eu disse, hoje nós vamos revisar. E eu até gostaria que os irmãos pensassem da seguinte maneira. Você diz, mas está fazendo uma revisão, isso já foi dado. E isso já foi dado há mais de 7 meses atrás. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos olhar a coisa por um outro ângulo. Nesse período de pandemia, de março até agora, mesmo conhecendo esses fatos, não são desconhecidos de nós praticamos, nós nos esforçamos para colocar em prática? Ou será que nós precisamos voltar tudo e pregar tudo de novo? Mas eu não vou fazer isso, eu estou só fazendo uma revisão rápida. Mas é algo para nós pensarmos, não é? Porque não basta apenas conhecermos o que a Bíblia diz. Nós precisamos nos esforçar para colocar em prática. E isso é uma constante na vida cristã. Tem que ser diário, todos os dias, não é? Vamos para Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você observou aí quantas vezes apareceu uns aos outros? Quantas vezes? 3 vezes. Em 2 versículos, Cristo falou 3 vezes a mesma coisa para nós. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro? Nosso Deus Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, por esta noite, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, diante dos Teus filhos aqui reunidos, para adorar, para louvar, para aprender. Nos dê uma atitude de humildade, para que nós realmente aprendamos, e ao mesmo tempo uma atitude de determinação, para nós realmente buscarmos o auxílio do Senhor e colocarmos em prática. Reconhecemos que somos falhos quantas vezes na nossa vida, por isso precisamos ser lembrados e lembrados tantas vezes durante todo o nosso viver. Agradecemos, ó Pai Celestial, pela Tua palavra, que é santa, bendita, e que nos ensina e repete os mesmos ensinos tantas vezes. Nos ajude a aprender e a praticar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro dever mútuo que nós recapitulamos é que devemos amar uns aos outros. Isso está falando daquela atitude de afeição, isso está falando daquela atitude de apreciação por nossos irmãos em Cristo. Está falando de fato de uma atitude positiva e até mesmo de fazer o bem a outra pessoa. O Senhor Deus nos diz para nós amarmos uns aos outros. E nós vimos aqui nesse texto de João capítulo 13 que é o próprio Senhor Jesus dizendo isso. Novo mandamento dou para vocês, que vocês amem uns aos outros. Eu quero que vocês façam isso. E ele até chega a dizer no verso 13 uma coisa muito importante. Observe aí. Olha o que ele diz. Nisso conhecerão, ou seja, as pessoas vão conhecer, nisso conhecerão todos, que sois meus discípulos, por qual fato? Se tiverdes amor uns aos outros. O mundo está olhando para nós. O mundo está observando os nossos atos e atitudes, a maneira como nós nos relacionamos, principalmente entre nós, cristãos. Então, o Senhor Jesus espera realmente que nós venhamos a mostrar amor uns pelos outros. Conforme o Novo Testamento, esta é a maior evidência de que alguém é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro discípulo do Senhor. Quando nós pregamos, como eu disse meses atrás, nós fizemos referência a 1 João 3,14, e ali diz isso, que nós podemos saber se uma pessoa passou da morte para a vida, ou seja, da morte espiritual, do afastamento de Deus, para uma vida com Deus, um novo relacionamento, um relacionamento de salvação, pelo fato de amar e mostrar amor uns pelos outros. Então isso é muito importante, de tal maneira que fica muito estranho quando nós pensamos neste ensinamento bíblico e algumas pessoas que se dizem cristãs e demonstram ódio por outra pessoa cristã. Então é estranho quando nós pensamos que alguém diz, não, eu sou um crente, mas sou bem a determinado irmão, outra pessoa que já é convertida, outra pessoa que já conhece o Senhor. E até, como acredito que já fizemos referência a isso antes, a pessoa não se senta no mesmo lado da igreja, tem que sentar do outro lado. Se a pessoa vem andando de um lado da rua, a pessoa vai para o outro lado. Não se cumprimenta, não olha, não diz coisas boas, mas são só palavras de ódio. Cristo disse, o mundo vai conhecer que vocês realmente são meus discípulos quando o mundo perceber que vocês mostram amor uns pelos outros. Irmãos, isso é fundamental. É a primeira coisa na vida cristã. Nós aprendemos a amar. E quando nós olhamos em Romanos 5,5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
Deus nos deu o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo também recebeu a capacidade dada por Deus para amar as outras pessoas. Então esse é um ponto de avaliação. Será que eu amo as pessoas como o Senhor Deus quer que eu ame? Ou será que eu ainda mantenho aquela atitude de ódio e aborrecimento por outras pessoas? Amar uns aos outros. Portanto, como dissemos, o primeiro dever mútuo, positivo, que nós estamos tratando. Vamos para o segundo dever mútuo. Em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Devemos socorrer uns aos outros. Devemos socorrer uns aos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. O que significam cargas? Eu estava estudando essa palavra naquela época, e essa traz a ideia de fardos pesados. Todas as palavras nós podemos dizer assim: não é necessariamente aquilo que eu posso levar sozinho, mas aquilo que está acima das minhas possibilidades. É como se uma pessoa tivesse, vamos dizer assim, duas malas muito grandes, pesadas, difíceis, e a pessoa está tentando arrastar e está sentindo dificuldades. E outra pessoa vem, estende a mão: eu vou ajudar você, eu vou te ajudar. É isso que a Bíblia nos ensina. Aqui em Gálatas 6, verso 2, o apóstolo Paulo diz isso: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo que nós estamos cumprindo quando nós ajudamos alguém? Amar o próximo. Amar o próximo. Amar uns aos outros. Essa é a lei do Senhor. Então é importante nós lembrarmos disso. Certamente nós temos que orar por todos os cristãos nos seus dias de dificuldades, nos seus problemas, nas suas crises. Mas igualmente nós precisamos ajudar. Precisamos socorrer de uma forma mais consistente, de uma forma mais pessoal. Sim, todos nós precisamos de oração, não é? E oramos pelos outros. É dever nosso. Mas às vezes, além de orarmos, nós também podemos estender a mão, prestar socorro, auxiliar, ajudar quem tem necessidades reais. Temos que fazer isso. Em Tiago capítulo 2, em 1 João capítulo 3, ele fala sobre isso, de pessoas passando necessidades, e alguém tem como ajudar. E nos é dito: ajude. Quando você ajuda, você mostra uma fé verdadeira. Tiago 2. Em 1 João 3 diz: quando você ajuda, você mostra que ama verdadeiramente, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Lembram desses versículos? Lembrem, meus irmãos, que eu estou fazendo uma recapitulação, então nós não vamos poder ler todos aqueles textos, tá? Então eu espero que vocês estejam me acompanhando. Se tiver dúvidas, nós levantamos e mostramos aí os versículos. Fica claro então que Deus espera que nós vamos ao encontro dos irmãos carentes e necessitados e estendamos as nossas mãos nos seus dias de tribulação. Nós já fizemos isso aqui como igreja algumas vezes, quando alguém necessitou. Levantamos uma cesta básica, ou quem sabe fizemos uma outra coisa. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer. E isso estamos, a princípio, pensando entre nós que somos cristãos, mas às vezes nós também devemos fazer isso em relação a outras pessoas que não conhecem a Cristo. Eu sei que em nossos dias nós temos aquelas dificuldades, não é? Que cada pessoa que chegar no nosso portão dizendo que precisa disso, daquilo, a gente ajudar, é uma situação difícil. E às vezes algumas pessoas nos enganam. Quantos aqui já foram enganados por pessoas dizendo que precisavam e não precisavam? Eu já fui muitas vezes enganado, irmãos. Às vezes eu fico preocupado em ter um comentário com a minha esposa. Se pelo menos eu soubesse que essa pessoa está dizendo a verdade, eu ajudaria. Mas quantas pessoas já me enganaram? Chegaram contando uma história, às vezes uma história triste. Eu lembro que
eu acho que foi no ano passado, um mesmo homem me enganou 2 vezes, com a mesma história. Mas houve um bom intervalo de tempo entre a primeira e a segunda. E a terceira ele quase me enganou. Só que eu estava andando com a Maria, ela apertou minha mão, aí eu pensei, deve ter algum motivo para isso, né? Aí depois ela veio me contar, lembra aquela situação assim, é verdade. E poucos dias depois, a gente estava em determinada casa, e o homem chegou contando a mesma história. E mais algum tempo o homem apareceu aqui em frente da igreja. E quando eu vi o homem se aproximando, eu corri, ele peguei um folheto e entreguei para ele. E ele nem quis mais contar a história dele, ele só pegou o folheto e foi embora. É pena, irmão. Às vezes eu gostaria de realmente ajudar alguém que diz, eu estou precisando. Mas existem tantas pessoas mentindo, enganando e fraudando que é difícil fazer. Mas já temos ajudado sim algumas pessoas. Eu lembro de alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, veio vamos dizer assim, um jovem senhor, dizendo que era de uma casa de recuperação, e que ele tinha se recuperado, tinha ido para, não sei se foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas que ele tinha vindo para cá e aconteceram certas coisas, ele precisava de uma ajuda para voltar para a cidade dele. E eu dei, não sabendo se aquela história era verdadeira. Pena que não muitos meses depois o homem chegou contando quase a mesma história. Aí fica difícil, não é? Mas em relação aos irmãos em Cristo, eu não tenho dúvida. Se alguém disser eu preciso, nós vamos tentar ajudar de algum modo. Se não pudermos pessoalmente, nós vamos tentar encontrar uma outra solução. Mas aqui, Micael, quando Maria e eu Micael mesmo, só que ainda muito criança, vivendo muito criança, nós estávamos na cidade de Tabatinga, lá no interior do Amazonas. Depois de algum tempo chegou um missionário José Nascimento, que até poucos anos atrás faleceu. E aquele missionário chegou lá e ele estava fazendo o trabalho dele e a gente sabia que ele estava na outra cidade fazendo. E um certo dia ele chegou lá comigo e disse, pastor, a minha situação está assim, desse jeito. O senhor pode me ajudar? E é claro que rapidamente nós tentamos ajudá-lo. Eu não tenho dificuldade em ajudar alguém que realmente precisa. Eu sei que não está tentando me enganar. Eu disse isso para uma pessoa uma vez, olha, esse dinheiro aqui é dinheiro que Deus me deu, de dízimos e ofertas, esse dinheiro que a igreja pagou para mim, é o dinheiro de Deus. Eu estou lhe dando, eu espero que você saiba como você vai usar isso, porque você não vai tratar comigo não, é com Deus que você vai tratar. Devemos socorrer uns aos outros, é o que diz o nosso texto. Em Romanos capítulo 1, irmãos, nós temos ali um terceiro dever de uns para com os outros, o que a Bíblia chama de mutualidade. Romanos 1, versos 11 e 12, devemos confortar uns aos outros. Romanos 1, 11 e 12. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha, reciprocamente nos confortemos por meio da fé. Mesma fé salvadora, a fé em Cristo. Confortar uns aos outros. Traz a ideia de consolar, animar, incentivar, encorajar, exaltar. Quando nós encorajamos alguém para o que é bom, reto e espiritual, nós damos nova força, novo ânimo àquela pessoa. E como nós precisamos disso, nós precisamos ajudar pessoas, encorajar pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém me traz uma palavra de encorajamento, como é que você se sente? Encorajado. Quando alguém me diz uma palavra positiva, ou talvez abre a Bíblia, ou mesmo recita um versículo da Bíblia, uma promessa, nós nos sentimos mais confortados, não é? Isso nos traz um
um ânimo, um certo vigor, ele nos dá uma certa força, uma força que vem de Deus. E sabe, irmãos, não apenas nós precisamos disso, os outros também precisam. E em todos os lugares por onde passarmos, nós vamos encontrar realmente pessoas que vão precisar de palavras assim, palavras de ânimo. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre visitar os romanos. Ele fala sobre isso. Eu quero estar com vocês, é o meu desejo, para que nós nos confortemos. Veja que Paulo não diz assim, para que eu conforte vocês. Ele diz, eu quero confortar vocês e eu quero que vocês me confortem. Nos confortemos reciprocamente uns aos outros. Então, aproveitando aqui essa mesma ideia, veja que tanto Paulo como missionário, pregador, mestre espiritual, praticava o conforto e o consolo para com outras pessoas e ao mesmo tempo ele esperava receber. E quando nós olhamos o Novo Testamento, é exatamente isso que nós vamos encontrar. Os líderes espirituais também precisam ser confortados, animados, fortalecidos. Talvez alguém olhe para o pastor, o missionário, o evangelista, olha que grande homem, isso aí não tem problema. Você se engana. Todos nós temos muitos problemas, muitas necessidades, dias difíceis. Todos os cristãos, independentemente da posição que assumam ou exerçam no ministério, todos nós precisamos de boas palavras, de palavras de ânimo. E aí entra, irmão Leal, aquele estudo lá sobre problemas. Nesses dias de pandemia, fiquei pensando exatamente sobre isso. Nós precisamos ser confortados com a palavra de Deus e nós não podemos perder o foco das promessas de Deus. Tantas promessas, tantas coisas Deus tem dito para nós, não é? E talvez nesses dias de dificuldades, de lutas, de tribulações, de angústias, nós nos esqueçamos que Deus ainda existe, sempre existe, não é? É eterno. Deus nos socorre, responde às nossas orações, nos ajuda e tem promessas, não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Então nós não podemos esquecer disso. E irmãos, nós temos que realmente levar essas palavras à Bíblia, palavras de conforto e consolo para as pessoas. Quem sabe agora, eu quero que você pense agora talvez em alguém. Talvez alguém da sua família, ou um vizinho, talvez um colega de trabalho, ou outra pessoa. Será que não está precisando de uma palavra de ânimo? Agora, se é uma pessoa crente, nós temos tantos ensinamentos tão claros, não é? Agora uma pessoa não convertida, talvez fique um pouco mais difícil, mas ainda assim, dá para falar sobre o príncipe da paz, o Senhor Jesus, aquele que perdoa, aquele que dá vida eterna, aquele que promete salvar, e tantas coisas mais, tantos ensinamentos mais. Nós podemos sim levar uma palavra de ânimo e de conforto. Eu sei que é muito mais fácil nós criticarmos as pessoas, julgarmos, do que muitas vezes levarmos uma palavra de apoio, de encorajamento. Então, vamos lembrar disso. Devemos confortar uns aos outros. Consolar uns aos outros precisa ser visto como um ministério cristão, principalmente naqueles dias de dor e sofrimento. Precisamos lembrar que as tribulações pelas quais nós mesmos temos passado são uma forma de Deus nos preparar para ajudar outros. É como alguém já disse, que nós somos consolados para nos tornarmos consoladores. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 1, versos 1 e 3. Paulo destaca esse assunto. Paulo diz, nós somos confortados. E ele diz ali, em 2 Coríntios 1, que Deus permite certas situações da nossa vida e recebemos esse conforto, esse consolo que vem de Deus, para nós também chegarmos, quem sabe, a outra pessoa, a um irmão, ou a alguém, e falarmos essas palavras a outras pessoas. E é assim que, como diz Paulo aqui nesse texto, reciprocamente nos confortemos. E temos que realmente proceder desse modo.
O ministério de consolo e exortação precisa ser praticado cada dia, como diz Hebreus 3, 12 e 13. Somente assim podemos ajudar os irmãos a permanecer firmes diante do Senhor. Mas lembre-se, não seja como aqueles consoladores de Jó. Você lembra? Você lembra? Consoladores molestos, é o que próprio Jó diz isso. Aqueles homens viram Jó sofrendo. Jó perdeu tudo que tinha. Ficou numa situação terrível, uma situação crítica. Aí todo mundo tomou conhecimento disso. Não é aquele homem que teme a Deus, que se desvia do mal, que é reto, que é íntegro. Olha como ele está. Aí vieram 3 amigos, Elocais e Serenos, depois que ouviram aquelas palavras. E lembre-se de uma coisa, eles não tinham os recursos que nós temos hoje de imediatamente um saber, não é? Então até chegar essa informação até eles, e até eles chegarem até Jó, quanto tempo não deve ter levado? E aqueles homens chegaram, diz lá no livro de Jó, capítulos 1, 2 e 3, ficaram inquietos, ficaram alguns dias lá quietos, não falaram nada. Eles foram para se condoer e consolar Jó. Mas depois de algum tempo, eles começaram a acusar Jó, a julgá-lo, a tentar, e disseram para Jó: olha, certamente tu pecaste, porque Deus não trata assim o inocente. Se você está sofrendo, você é culpado de alguma coisa, examina. Você deve ter feito isso, aquilo outro. Dá uma olhada no livro de Jó. Você vai encontrar ali várias questões que eles levantam e eles até acusam Jó. Aí Jó chegou a um ponto na sua vida e dizia: olha, vocês são consoladores molestos, vocês não ajudam em nada, vocês estão me fazendo sofrer mais. E quando eu falo isso, eu lembro. Normalmente isso acontece no pentecostalismo, não é? Mas pode acontecer conosco também, se nós não nos cuidarmos. Alguém está sofrendo, alguém chega lá para expulsar o demônio. Você está com o demônio, por isso que está sofrendo. Ou você não tem fé, ou você pecou, ou você, isso parece que é só uma extensão daquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. Então nós temos que ser cuidadosos, irmãos. Sim, temos que ser consoladores, encorajadores. Mas cuidado quando nós vamos fazer isso. Para que normalmente, aliás, para que nós façamos da maneira certa, nós possamos ajudar a pessoa e não tornar o seu sofrimento maior do que já é. Ela está sofrendo, depois vai ficar sofrendo mais ainda. Então que a gente possa levar realmente uma palavra de consolo. Em quarto lugar, um quarto dever mútuo, positivo, Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14, devemos admoestar uns aos outros. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, para vos admoestardes uns aos outros. Esse texto aqui, irmãos, é muito especial. Muito especial mesmo. Não sei se você já parou para olhar com clareza e pensar nessas verdades aqui de Romanos 15, 14. Paulo está escrevendo aos Romanos. Antes, lá que nós vimos no ponto anterior, aquela questão de encorajamento, conforto e consolo. Sim, nós temos esse dever de uns para com os outros, mas o nosso dever também vai além. Nós precisamos admoestar uns aos outros. Isso significa, em outras palavras, aconselhar, também tem o sentido de repreender, advertir e avisar. Esse também é um ministério cristão. Isso também faz parte da vida cristã. Nem sempre nós vamos poder consolar uma pessoa. Talvez a pessoa precisa ser chamada a atenção. Dizer: olha, irmão,
você precisa se corrigir em tal coisa. Você precisa mudar o seu curso de ação. Você precisa fazer algumas coisas que precisam ser tratadas. Então essa é a parte de admoestar. O termo no grego indica o treinamento pela palavra, seja por meio do incentivo, de reprovação e até se for necessário, pela censura. Sim, às vezes nós vamos ter que censurar alguém. Mas é evidente que nós não podemos pegar este ensino e em relação a cada pessoa censurarmos. Nós temos que ouvir, nós temos que saber quando aplicar essa verdade ou aplicar aquela verdade. Foi por isso que Deus nos deu a sua palavra, e quanto mais essa palavra habitar em nossos corações e mentes, mais estaremos em condições de admoestar, aconselhar ou instruir uns aos outros. E no nosso texto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso com uma atitude de bondade, mesmo na hora de repreender ou censurar alguém, de chamar a atenção de alguém. Nós devemos fazer com bondade. Não com aquela atitude de julgamento, não com aquela atitude de grosseria, de condenação, não isso. Nós vamos tratar sobre isso mais adiante, não hoje, noutra ocasião mais adiante. Mas Paulo diz aqui, e eu estou certo, meus irmãos, que eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos, ou cheios, como diz a corrigida, de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então aqui inclui pelo menos duas coisas. Uma é bondade, aquele coração bondoso, ou seja, eu quero ajudar alguém. E mesmo que essa pessoa precise de repreensão, eu vou fazer isso com bondade, com misericórdia, com compaixão. Mas aqui também fala conhecimento. Eu acredito que antes de tudo esse conhecimento é o conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Mas quem sabe nós possamos incluir aqui aquele conhecimento da própria pessoa e da vida da pessoa. Do que está acontecendo com a pessoa. O que está acontecendo para ela agir assim? Então eu acredito que essas coisas todas precisam ser examinadas. Aliás, talvez valha a pena aqui chamar a atenção, nesse estudo que nós estamos fazendo nos domingos de manhã, conflitos da vida, lá no final, não sei se o Micael olhou isso, mas lá no final existe um capítulo, não sei se é o último ou penúltimo, algo assim, que vai falar sobre como aconselhar as pessoas, e vai tratar um pouco sobre esses aspectos. Sim, às vezes, irmão, alguém vai ter que chegar para nós e dizer, olha, isso que você está fazendo não está certo. Isso está errado. Você sabia que Deus condena isso? E que você precisa corrigir este assunto? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, quando nós pensamos em confortar e consolar, talvez a pessoa esteja passando por alguma situação e precisa realmente de uma palavra assim, mas quem sabe em outra situação, a mesma pessoa ou outras pessoas precisam que nós cheguemos a elas e apontemos o erro e tenhamos que dizer para a pessoa, você precisa abandonar isso, isso está errado, olha, se você não fizer, você corre um risco de disciplinar a sua vida. Então são esses aspectos. Mas nós não podemos usar sempre esse segundo e esquecer do primeiro. E mesmo quando formos fazer essa parte de admoestarmos aos outros, nós temos que fazer com bondade e com conhecimento, como diz aí o apóstolo Paulo. Quanto mais nos deixarmos guiar e controlar pelo Espírito Santo, mais nós traremos bondade e humildade de coração, principalmente quando tivermos que confrontar e até mesmo chamar a atenção de alguém. Essa questão também de humildade, irmãos. Presta bastante atenção nisso que eu vou dizer agora aqui. Você já foi chamado a atenção alguma vez por alguém? Como você se sentiu? Algumas pessoas se sentem tão mal porque às vezes alguém não chamou a atenção da maneira certa. E a pessoa desiste da igreja, desiste do cristianismo, de Cristo, desiste. Eu não quero mais saber disso não, isso não é para mim. Porque às vezes a pessoa foi chamada de uma maneira tão dura, tão grossa, tão rude, tão
ruim, tão prejudicial. Mas nós devemos pensar da seguinte maneira. E lembra que Cristo disse em Mateus 7,12, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a ele? Como é que você gostaria de ser tratado e até confrontado quando você errar? Como é que você gostaria de ser tratado? É assim que nós devemos tratar também os outros. Porque os outros erram, mas nós também erramos. E se nós queremos ser tratados de uma maneira correta, certa, com humildade, com bondade, também não devemos tratar. Ainda que tenhamos que tratar de forma séria determinada questão. Até mesmo pecado. Eu acho que esse ponto é importante. Nós, na ocasião, lemos vários versículos a respeito, mas nós não temos o tempo para isso. Nosso propósito hoje é outro, não é? Mas eu acho que vale a pena nós pensarmos sobre isso. Temos que tratar? Temos. Temos que chegar e dizer para a pessoa que ela está errada e precisa se corrigir? Sim. Mas nós vamos fazer isso como? Com bondade, com conhecimento, com humildade. Ok? Qual é a nossa intenção verdadeira? Não é aproximar essa pessoa mais de Cristo ou é afastá-la de vez? Nós tem que ser. Nós queremos aproximar essa pessoa mais de Cristo. Nós não queremos dizer para ela, você errou, então nunca mais eu quero ver você. Nunca mais põe os pés na igreja. Não é isso. Então você errou, você pode se corrigir. Deus pode perdoar você. Mas você tem que ser honesto. Fala com Deus. Resolve essa questão. Não é isso que nós queremos? Diga amém. Amém. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Só que às vezes nós não vivemos isso, não é? As pessoas. Efésios capítulo 4, um quinto dever mútuo. Efésios 4, vamos ler de 1 a 3. Ali nós vamos falar desse dever, devemos suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da profissão a que sois chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que palavras! Lembra que Paulo está escrevendo a uma igreja. E interessante que se nós olharmos o capítulo 1, lá no versículo 1, ali fala sobre os fiéis em Éfeso. Fiéis! Mas ainda assim eles tinham um problema. E eles precisavam aprender a suportar uns aos outros. E nós vamos ter que fazer isso também. Suportar significa tolerar, aguentar, ser paciente com as fraquezas, erros, gostos, preferências ou hábitos dos outros. A palavra indica paciência, clemência ou piedade. E essa mesma palavra é empregada para se referir à paciência ou até a demora do castigo de Deus para com os homens, em Romanos 2,4. Ou seja, assim como Deus é tolerante, não que Ele, como a gente diz, coloca a mão no ombro do pecador, não é? Mas Deus é paciente, Ele suporta, Ele aguenta. Também nós somos instruídos a demonstrar isso, a suportar os erros dos outros, mas temos que ainda chegar e tratar, dependendo do que seja a questão que nós já mencionamos há pouco. Conforme o apóstolo, nesse texto de Efésios capítulo 4, tolerância é também uma atitude de amor. E é essencial no relacionamento com os demais irmãos e também para com a unidade da igreja. Veja que Paulo diz no verso 2, com toda humildade, longanimidade, que é paciência, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, em uma atitude de amor.
Mesmo suportar tem que é um aspecto do amor verdadeiro. Mas é evidente que é preciso talvez chegar lá e conversar com a pessoa e tentar instruí-la, orientá-la, encaminhá-la para fazer o que é certo. De tal maneira que quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos tentando manter a igreja unida, os irmãos unidos e, acima de tudo, em comunhão com Deus. Porque somos todos diferentes, falhos e imperfeitos, precisamos aprender a nos suportar uns aos outros, o que inclui os nossos irmãos em Cristo, a nossa família, os nossos amigos, e enfim. Na nossa família nós não fazemos isso, nós não, mesmo que alguns pensem diferente, ainda tentamos conciliar as coisas, não é? Tentamos ser pacientes e tolerantes, na igreja também. Vale também destacar, irmãos, que no final do verso 2, Paulo diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando. Sabe o que é isso? É algo contínuo. É contínuo, é constante, é suportando. Não é uma vez só. Isso significa muitas vezes. E é algo constante, permanente. E isso enfatiza então essa ação contínua, diária e incessante. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Em Colossenses 3, versículo 13, nós também vamos encontrar um outro dever mútuo de uns para com os outros, e é um dever positivo. Devemos perdoar uns aos outros. Ele diz, Colossenses 3, 13, estou no livro errado, só um instante. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos mutuamente, reciprocamente, perdoai uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa. Já mencionamos agora, ainda há pouco, que nós somos pessoas diferentes. Nós temos erros, cometemos falhas, levamos a imperfeições, nós somos pessoas limitáveis. Nem sempre nós acertamos. Nem sempre nós estamos certos. Todos nós temos problemas. Você tem, eu tenho e todo mundo tem. Não é porque nós estamos em Cristo, um dia nossas almas foram salvas, que nós pensamos sempre certo, que sempre tomamos as decisões certas, que sempre temos os sentimentos certos. Não, nós temos problemas. Lembra, estamos ainda neste corpo carnal, inclinado ao pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, faz parte de nós. E por causa disso nós vamos precisar nos perdoar. Por quê? Porque pecamos. Eu não vou acertar sempre. Você não vai acertar sempre. Às vezes nós vamos dizer coisas que nós não deveríamos dizer. E se nós somos verdadeiramente cristãos, e isso logo vai bater a nossa consciência e dizer, você disse o que não deveria. Não é isso que acontece conosco? Logo aquilo vai nos dizer, olha, você errou. Nós somos falhos. Quando nós pensamos aqui em perdoar, como diz o texto, perdoai, traz a ideia de esquecer, dissolver, anistiar, traz também o sentido de abandonar todo ressentimento, ódio e até desejo de vingança em relação ao ofensor. Isso significa igualmente não levar mais em conta as ofensas recebidas ou até mesmo sofridas. Então nós precisamos aprender a nos perdoar. Quando eu peguei esse texto aqui, eu lembro de ter chamado a atenção para essa própria palavra perdoar. A palavra graça, em grego, você já lembra qual é?
Caris. E a palavra perdoar, carizomai, vem de caris. É interessante que perdoar é mostrar graça, compaixão pela outra pessoa. Assim como Deus mostrou graça para conosco, nós devemos mostrar graça para com os outros. Isso aqui diz uns aos outros. Quando perdoamos, estamos mostrando graça, favor, bondade e misericórdia para com a pessoa que nos ofendeu ou nos causou algum mal. E o nosso texto diz que todo motivo de queixa precisa ser perdoado. Lembra que está aí, ó? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Precisamos sim aprender a nos perdoar. É a única maneira que nós conseguimos conviver juntos, irmãos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir viver juntos, nem em casa, nem na igreja, ou em qualquer lugar. Por que tantas famílias se destroem? Porque não aprenderam a perdoar uns aos outros, a se corrigirem, não precisam se corrigir, a alimentarem aquele relacionamento de antes. Então, qualquer coisa que esteja causando tristeza, descontentamento, lamento, desgosto, aflição, bem como tirando a nossa alegria ou a paz do nosso coração, nós precisamos tratar. Precisamos resolver, precisamos fazer o que Deus diz que nós devemos fazer. E como devemos perdoar uns aos outros? O nosso texto responde: assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. E como foi que o Senhor nos perdoou? Completamente, né? Ele nos perdoou completamente. E aquilo que está perdoado, está perdoado. Aquilo que foi resolvido, está resolvido. De uma vez por todas. Eu quero ir agora, irmãos, para o último dever que nós tratamos. Vamos para Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5, 16. Eu quero chamar a atenção realmente para quase a parte final desse texto. Tiago 5, 16. Ou seja, devemos orar uns pelos outros. Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero tratar aqui sobre orar uns pelos outros. De fato, essa foi a primeira mensagem que eu preguei naquele dia 22 de março. Foi a nossa primeira transmissão, naquele domingo à noite. Então eu não vou me demorar nessa parte, porque depois eu ainda preguei uma série de mensagens sobre como Jesus nos ensinou a orar, não é? Mas a Bíblia nos diz que nós devemos orar uns pelos outros. Nós vemos isso, nós vemos Abraão orando, Jó, Moisés, Samuel, Neemias, Daniel, a igreja primitiva, Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo orando. Nós vemos no Novo Testamento que devemos interceder uns pelos outros por proteção divina, para que Deus nos proteja e proteja os outros irmãos. Nós devemos orar por sabedoria prática, para que Deus nos dê a sabedoria na hora de tomarmos decisões. E como nós precisamos, não é? Cada dia surgem situações, às vezes, tão complicadas, tão críticas, e o que eu vou fazer? E às vezes um irmão liga ou manda uma mensagem por essas coisas. Certamente nós temos que orar em favor de todos os demais irmãos, o que vai incluir os pastores, os missionários, os diáconos, os professores da escola dominical, os tesoureiros da igreja, os secretários, os líderes dos departamentos. Temos que orar pelas crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Temos que orar em favor da nação, do nosso povo, dos vizinhos. E nós temos que orar, na verdade, uns pelos outros todos os dias. Seja nos dias bons como nos dias maus, nos dias fáceis ou difíceis, de crise ou não, nos dias alegres ou não.
Temos que interceder uns pelos outros em todas as circunstâncias da vida. E não apenas naqueles dias fáceis. Lembra que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que ele diz lá: orar sem cessar. Falar com Deus o tempo todo. Vamos dizer assim, dia e noite. E até uns pelos outros. Então eu vou parar aqui, irmãos, e domingo próximo nós vamos tratar de um outro dever mútuo, um dever positivo. Mas eu espero que tenha sido importante para você a gente ter feito essa revisão. Eu demorei um pouco mais do que eu havia planejado, mas vamos sim. Vamos pensar nos outros. Não vamos ser pessoas egoístas, não é? Nós vamos mostrar amor uns pelos outros, socorrer, confortar, se for o caso, demonstrar quando houver necessidade, aconselhar, e assim por diante. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos a Tua Palavra, que nos ensina tantas verdades, tantos princípios, deveres mútuos. Oh Deus bendito, nós te agradecemos porque nós queremos manter esta igreja unida aos pés do Senhor, caminhando, avançando, conquistando pessoas para Cristo. Também nós queremos manter aquelas que já estão andando com o Senhor. E também queremos ajudar aquelas que precisam de ajuda. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós, a cada irmão que está presente neste culto. Nós oramos também por outros que talvez até pudessem chegar, mas não chegaram. Oramos, ó Deus, por esse tempo de pandemia que até nos impediu de chegarmos aqui neste prédio para cultuar e louvar o Senhor, mas te agradecemos porque desde o domingo passado já podemos chegar. Nos dê a sabedoria para andarmos de maneira correta na Tua presença e que nós sejamos verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, oramos pelos irmãos da igreja, pelos vizinhos também da igreja. Nós pedimos para que outros mais tenham os seus corações quebrantados e busquem, clamem ao Senhor. Usa-nos, pedimos mais uma vez, como instrumentos. Nós pedimos também por esta noite, pelo dia de amanhã, por esta semana, conforme a Tua vontade. Agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós te bendizemos, ó Pai, oramos em nome de Cristo. Amém.